No ano de 2017, após criar esse canal de comunicação, eu gravei vários vídeos na tentativa de alertar os meus irmãos da CCB que o Deus a qual eles servem e cultuam é um Deus falso. Isso foi no ano de 2017. Inclusive, esses vídeos tiveram pouca relevância. Ninguém levou a sério. Mesmo colocando títulos polêmicos, por exemplo, Deus da CCB, meu diabo preferido. Ou esse outro, quem serve a um Deus igual ao da CCB não precisa se preocupar com o diabo. Então, ao invés desses vídeos ajudar, acabou despertando a ira de alguns crentes, né? E o resultado foi que surgiu inúmeros comentários me acusando de blasfemar contra Deus. Eu estava com ódio no coração, outros dizendo que eu queria se vingar da CCB, enfim, meus queridos. Bom, há um pouco mais de 2000 anos atrás, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, disse assim, ó, chegará um tempo em que aquilo que estivesse em oculto seria revelado. 2017, o Atalaia tocou a buzina, né? Muitos não deram ouvido. Quando foi no ano de 2018, alguns anciões que fazem parte da alta cúpula CCB do Brás em São Paulo lançaram um tópico especial para ser lido somente por homens do ministério e restrito à Irmandade. Então, curioso, né? Eu saí em busca de uma cópia, vou chamar de documento, consegui, fiz a leitura completa dele e após terminar a minha análise, eu descobri o motivo que levou os anciões que redigiram esse documento a marcar com asterisco os assuntos que só poderiam chegar ao conhecimento do ministério e não era Irmandade. Esse tópico, eu apelidei ele de tópico de crítica da CCB do Brás em São Paulo. Por incrível que pareça, né? Meus queridos, nesse documento, a CCB do Brás em São Paulo confirma a mensagem que eu passei deixa eu ver, 2017, há quase 8 anos atrás. Qual que é? Lá diz assim, ó, que o povo dessa igreja serve a um falso Deus. Lembrando, eu não sou homem de mentira, a minha palavra é só uma. Eu, inclusive, vou apresentar, vou deixar um link fixado no primeiro comentário aí, para quem tiver interesse em acessar esse documento e tirar as suas dúvidas. Vamos, queridos, até a CCB do Brás em São Paulo
reconhece que o Deus desse sistema religioso é falso. Mas estava na cara que é um Deus falso. Aqueles que são espirituais percebem, né, que o Deus da CCB, quando comparado com o Deus bíblico, que é o Criador, ele se comporta de maneira oposta. Se a CCB, mesmo tendo sido destruído nessa igreja, após batizar nela, se a CCB pelo menos servisse ao Deus Altíssimo, o Criador do céu e da terra, aquele que não se contamina por pensamentos humanos, aquele que tem poder, aquele que os seus atributos é onisciente, sabe todas as coisas, onipotente, tem todo o poder, onipresente, está em toda parte, aquele que está acima da compreensão humana. Então, se a CCB servisse a esse Deus, jamais eu criaria esse canal para combater essa seita, fazer o que eu faço. Jamais. Teria total respeito. As coisas de Deus eu respeito. As coisas do Deus verdadeiro eu respeito. Eu venero, eu adoro, eu suplico, eu me humilho. Agora, as coisas dessa seita, né, meus queridos, são uma piada. O Deus da CB, ele é uma piada, né? É uma piada. Assim como o ministério. Mas, irmão Rafael, então se o Deus da CCB não é o mesmo Deus da Bíblia, quem é ele? Para quem não sabe, o Deus da CCB, ele teve origem, ou seja, foi suscitado, invocado lá nos Estados Unidos. Ele é um Deus que nasceu de uma mistura de pentecostalismo com maçonaria. É por isso que os cultos litúrgicos da CCB, nos cultos litúrgicos da CCB, você percebe muito ocultismo. Os crentes cantam hinos maçônicos, se prostram para o obelisco de Baal, olho de Horus, colunas da maçonaria, recebe doutrinas, são doutrinados com ensinos maçônicos, e até o fundador dessa igreja, infelizmente, esteve envolvido com esse tipo de coisa, né? O Luigi Franciscon. Luigi Franciscon, ele foi um maçom e pedreiro da maçonaria, né? E o Deus dele, que é o mesmo que está sendo cultuado hoje na CCB, é esse aqui, ó. É um Deus cego, surdo e mudo. Tem olhos, mas não vê. Boca, mas não fala. Ouvidos, mas não ouve. Fala como a serpente, o antigo dragão. É um Deus pobre e necessitado. Um Deus que precisa de dinheiro, ou seja, precisa que a Irmandade trabalhe 30 dias a dividir o salário com ele. É um Deus fracassado, um Deus que não tem poder para curar enfermidades, um Deus que limitado, totalmente limitado. Até a sua palavra depende da vontade humana. E mente, hein? O Deus da CCB, ele mente muito mais que o diabo. Eu acho que o Deus da CCB, ele pode ser o novo pai da mentira.
Meus queridos, a palavra de Deus escrita, no qual nós conhecemos como Bíblia, ela diz assim, ó, não se engane, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele ceifará. Existem dois pecados que Deus não tolera. O primeiro é a blasfêmia contra o seu Santo Espírito, e o segundo é zombar dele. Desde o primeiro dia que eu criei esse canal, eu venho zombando do Deus do CB, zombando, chamando de Baal, chamando de Gadu, chamando de Deus universal, apelidando Deus do CB de concha de retalhos. Como que é aquele nome, meus queridos? Agora me fugiu da mente. É um Deus que é uma mistura de vários deuses, enfim. Por que eu faço isso? Para zombar da fé do povo, que cultuam essa entidade? Não. Para provar a vocês que o Deus da CB, ele não é o de cima. Tem muita diferença, né? Nem se compara. Mas nem se compara. Olha, se a CCB servisse ao Deus Altíssimo, muitas coisas diferentes nesse meio religioso. Tem um hino dessa igreja que fala assim, os cegos viram, coxos andaram, enfim. E acontecer esse tipo de coisa, né? Sinais, prodígios, maravilhas, curas, tanta coisa boa, né? Tanta coisa em benefício a esses crentes, mas não. O Deus da CCB, ele precisa mais dos crentes do que os crentes precisam dele. Ou melhor, ele depende do dinheiro, né? Depende do dinheiro, depende dos tempos físicos, enfim. Sobre o documento, eu deixo um link para vocês acessar. Um abraço.